tema é um tema um pouco polêmico, né, que é a emergência da febre amarela. A febre amarela é uma doença que veio ao novo mundo, né, através junto com o mosquito transmissor vindo da África durante o tráfico de escravos, e o vírus se dispersou pelas Américas de forma muito rápida, né, se adaptou, inclusive, muito rapidamente aos vetores silvestres também. O vírus da febre amarela tem 7 genótipos. Aí em verde aparecem os genótipos americanos, o genótipo 1, que é o predominante, que foi responsável, tem sido responsável por todas as epidemias quase que ocorrem no Brasil, e o genótipo 2, inclusive esta epidemia desses últimos anos. E o genótipo 2 sul-americano, que ocorre principalmente no Peru e na Bolívia, com pequenas exceções na Amazônia Oriental, ocidental, pegando Acre, um pedaço de Rondônia e do Amazonas, e um pedaço também do Equador. Mas ele é predominantemente no Peru e na Bolívia, como aparece aqui aparece o genótipo da Bolívia, do Peru e do Equador. E o outro é predominante em toda a América Latina. E 5 genótipos africanos. O mais ativo atualmente é o de Angola, que foi responsável pela epidemia em Angola. Mas os nossos vírus, eles derivam justamente da África ocidental, aqui do genótipo 1, né, da África ocidental. Bom, para falar um pouco sobre a emergência, eu queria só lembrar um pouco a doença. Aqui nessa gravura nós temos o Alteride examinando um paciente. Vocês sabem que a febre amarela foi a primeira doença em que se mostrou de forma inequívoca que era transmitida por mosquito. E isso foi feito em Cuba, né, uma época em que Estados Unidos e Cuba eram vizinhos e amigos, e o Alteride, que está aqui representado nessa gravura, examina um voluntário, porque isso foi feito tudo em voluntário, humanos, né, para demonstrar que o Stegomia, que era o antigo nome do Aedes aegypti, era o transmissor da doença. Bom, a Organização Mundial de Saúde classifica a febre amarela como em caso suspeito, que nós também usamos no Brasil, casos suspeitos, como qualquer pessoa com uma doença febril aguda icterohemorrágica, dentro de 14 dias do início dos sintomas, não vacinada. E o caso confirmado é esse paciente suspeito que tem algum exame específico, como a detecção do IgM, ou se sobreviver, tiver a soroconversão, né, um aumento de pelo menos 4 vezes no título entre os soros agudo e convalescente, e a detecção de anticorpos neutralizantes, ou a detecção do vírus, o isolamento do vírus, detecção por PCR, ou nos pacientes que morrem, a detecção de antígenos virais específicos por imunohistoquímica, claro, na ausência da imunização. Se o paciente estiver imunizado, isso tem descrito já muito na literatura, nós temos os casos, então, de doença viscerotrópica aguda, grave, que é muito grave em paciente e com uma alta letalidade, maior do que a doença, né? Aqui nesse estudo que nós publicamos no Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, nós levantamos durante um período até 2011, os casos da febre amarela diagnosticados nas Américas, né, junto com o pessoal do CDC, com o Michael Johansson e Harry Staples, e mostramos que a maioria dos casos são casos de doença leve ou moderada. Tem muitas infecções assintomáticas que só são diagnosticadas durante as epidemias, basicamente porque ninguém pensa em febre amarela sem sintomas, ou com sintomas
leves, como, por exemplo, um resfriado ou um mal-estar, um quadro febril. Mas isso é muito comum e ocorre. E por isso é importante a vigilância dos casos clássicos junto com os casos atípicos ou essas formas leves e assintomáticas. Na ocorrência de um caso, fazer investigação soroepidemiológica dos outros casos, porque você encontra com certeza um caso. A doença clássica, ela tem 2 distintos períodos bem definidos. O período de infecção, que é o período em que tem a viremia, a febre, dor de cabeça, e sintomas gerais inespecíficos. E o período de intoxicação ou de localização, também chamado, ou de viscerotropismo mesmo, em que se manifestam os sintomas e sinais clássicos da enfermidade, como a insuficiência renal aguda, caracterizada pela oligúria, albuminúria e anúria mesmo, e da insuficiência hepática, né, pela icterícias, hemorragias. Curiosamente, nesse período da fase de intoxicação, você não acha mais o vírus no sangue, né, mas você começa a encontrar os anticorpos neutralizantes. Porém, esses anticorpos neutralizantes geralmente não interferem com a evolução do quadro clínico, né? Isso é algo que é bem curioso. E claro que a febre amarela, como toda doença, induz a resposta imune. Rapidamente eu vou mostrar algumas fotografias de pacientes. Isso aqui é um caso mais emblemático, é o Azibi, o nome dele é Azibi, é uma pessoa da África Ocidental, do qual se isolou o vírus protótipo da febre amarela, né, que o Stokes isolou desse paciente do sangue de um paciente febril. E era esse aqui que depois, esse mesmo vírus foi usado pelo Max Tyler para desenvolver a vacina da febre amarela, né? Então, contribuiu bem. Já o paciente aqui, classicamente, uma paciente da professora Maria Paula Mourão, da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, para mostrar a icterícia. E são casos de óbitos, todos. Aqui, durante a epidemia de Angola, que a gente esteve lá, e a Sandra Silva, do Ministério da Saúde de Angola, nos deu essas fotos do paciente para mostrar que mesmo no negro, a intensidade da icterícia é muito importante. Aqui é um caso da Bolívia, um paciente que o C.J. Peters, da Universidade do Texas, cedeu, mostrando um quadro dramático. O paciente havia se recusado a se vacinar. Isso, com certeza, a gente já viu vários casos aqui no Brasil. Não queria se vacinar e acabou tendo febre amarela. Um quadro lá em Altamira, com sangramentos, em coma e também a morte. E um outro caso de Angola, uma criança, num quadro hemorrágico dramático, todos casos de óbito. Então, o quadro clínico lembra outras doenças infecciosas e isso é algo que é muito importante para se também da doença. Em relação à epidemiologia, essa epidemia que nós tivemos aqui no Brasil, a partir do final de 2016, foi a maior epidemia, de longe a maior epidemia que nós vivenciamos desde que nós tivemos a última grande epidemia de febre amarela urbana no Brasil, em 1929, no Rio de Janeiro. Esta epidemia foi realmente algo que a gente pode dizer que era a crônica da tragédia anunciada, por conta da expansão do vírus, dos alertas que vinham sofrendo. Esse quadro mostra, apenas para uma curiosidade, a pior epidemia que nós tivemos de febre amarela nas Américas ocorreu em Buenos Aires, em 1871. E esse aqui parece uma fotografia, né, um quadro belíssimo do Museu Blanes, em Montevidéu. E o Blanes era um pintor, um artista uruguaio, e pintou essa cena de morava em Buenos Aires e mostrou a morte de uma senhora jovem, com a criança querendo mamar, né,
na hora que chegam os 2 médicos que iriam atendê-la, ela já havia morrido, né? E em Buenos Aires se diz que em um único dia, se você lê a crônica da epidemia, as pessoas foram enterradas em valas comuns, porque em um único dia mais de 1000 pessoas foram enterradas em Buenos Aires, nessa epidemia. Depois, e ocorreram várias epidemias na Europa, nos Estados Unidos, mas hoje, e há várias décadas, a febre amarela se confina em duas áreas, né? A América do Sul e a África, né? E com riscos sempre de se expandir para as outras áreas. Eu vou falar rapidamente sobre o ciclo na África, que não é o objetivo da nossa, mas para a gente entender um achado que nós tivemos em Minas Gerais. A febre amarela é mantida na África, principalmente entre os Aedes africanos e macacos, tá? E o homem entra nessa mata, e por todos os propósitos, e pode ser picado, e daí ele se infecta, pode trazer para uma área rural ou para a área urbana. Na África nós temos esses 3 ciclos, um ciclo silvestre, estritamente silvestre, que é pelo Aedes africanos, temos um ciclo intermediário, que varia de região para região. Por exemplo, na África Ocidental, geralmente o transmissor é o Aedes simpson. Já na África Oriental, ocorre mais outros, como o Aedes falciparum e luteucephalus, e outros que estão, e Taylori, que são ocorrem nas áreas de savanas, etc. E na área urbana, o Aedes aegypti. Lembrando que na África nunca se conseguiu eliminar a febre amarela urbana. Sempre nós temos, por exemplo, a epidemia de Angola e na República Democrática do Congo, no Quênia, todas são epidemias urbanas. E agora que está ocorrendo na Nigéria, também são epidemias urbanas de febre amarela. Ocorrem os casos silvestres, geralmente levam o vírus para a área urbana, e aí começa a transmissão através do Aedes aegypti. Na América do Sul, o ciclo, nós só temos 2 ciclos, o ciclo silvestre, em que os hemagogos e os sabetes são os vetores, principalmente o hemagogos, antinomes e o leucocelâneos, e o humano também vai à mata para série de atividades, se infecta e pode então levar para a área urbana, onde vai ser transmitido pelo Aedes aegypti. E ocorre um ciclo direto entre hemagogos e sabetes com humanos aqui nessa área rural, área silvestre, ao largo das florestas, nos parques, como ocorreu esses últimos 2 anos em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, onde nós tivemos várias, digamos, pequenos surtos ou casos em áreas estritamente silvestres dentro da área, nos parques, né? Aqui em São Paulo, sabe que houve muitos casos em parques, que inclusive foram fechados. Mas nós isolamos o vírus em Minas, em 3 cidades, 3 municípios de Minas, do Aedes albopictus, né? E inclusive a publicação está saindo na Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, e fica aquele questionamento: será que depois de muitos e muitos anos ele finalmente tem um papel de ligação entre os urbanos? Ele foi introduzido como uma praga, ele veio como um vetor secundário do dengue, e naquela oportunidade, na década de 80, quando se descobriu a presença do albopictus, se perguntava: será que o Aedes albopictus vai ter um papel de ligação, como tem o Aedes simpson na África? E nunca se demonstrou. Então essa foi a primeira vez. E olha que todo o tempo estava se buscando, se procurando, e agora se encontrou. E eu sei que informações que me chegaram, que também aqui no interior do estado de São Paulo teria sido detectado por PCR de Aedes albopictus o vírus da febre amarela. Então fica esse papel. E a pergunta maior é: esse encontro nesse mosquito, ele foi decorrência de
o mosquito ter picado as pessoas e se infectado, ou ele picou macacos e se infectou. Esse que é a grande pergunta, e tem que fazer experimentos, né? Nós estamos preparando um experimento para o ano para fazer em macacos e com Aedes albopictus, para ver a capacidade vetorial e de transmissão desse. Então, é uma pergunta que nós não temos ainda a resposta, é essa. Tá? E esse vírus que foi isolado justamente aqui, nós usamos é idêntico aos vírus que foram isolados no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, aqui em São Paulo, e curiosamente também na Venezuela, né? E é um vírus que já circulava, portanto, aqui na região, e é do genótipo 1. Quanto ao transmissor urbano, né? O Aedes aegypti, aqui, essa belíssima foto do Jean-Paul Hervy, da IRD, mostra o nosso mais eclético vetor que nós temos de doenças infecciosas, né? Que transmite dengue, os 4 dengue, chikungunya, zika, febre amarela na África, que pode também transmitir aqui, e mais umas 2 dezenas de vírus que são potenciais. Está aqui nessa foto belíssima o instrumento a lira, né? Que o diferencia do albopictus. E ele tem uma distribuição no mundo que envolve os trópicos, né? Vocês veem, mas hoje passa dos trópicos. Por exemplo, a gente já tem aqui na fronteira dos Estados Unidos, do Canadá, perto dos Grandes Lagos, no Massachusetts também, aqui na Califórnia e aqui na Argentina, no sul da Argentina, uma região muito fria também, assim como nós temos aqui na Ásia, na África, mas naquele paralelo 10 acima e embaixo dos trópicos, nós temos a grande quantidade de mosquitos. Então, dá para se entender que o risco de urbanização e de emergir a forma urbana é grande. E esse é o nosso transmissor principal no Brasil, o Haemococcus jantinomes, essa foto do Nicolas Degallier, que trabalhava conosco lá no Instituto. E aqui nós temos a distribuição espacial dele, dos jantinomes, nesse trabalho que eu fiquei com o teste, mostrando aqui que ele vai até o meio da América Central, né, um pouco antes do México, e vem aqui até o norte da Argentina também, pegando. Ele é o principal, mas o albumaculatus, capricórnio, e principalmente o leucocelanes, que é o principal aqui na região do Cone Sul, que não está representado, também potencialmente. E todos os macacos do Novo Mundo são suscetíveis ao vírus, né? Uns com grande suscetibilidade, como os aluata, né? O guariba, né? Bugio, tem vários apelidos. E aqui nós temos a distribuição desses aluatas. Vocês veem que ele vem desde o México até o norte aqui da Argentina em grande quantidade. Uma curiosidade, onde não tem macaco, não tem febre amarela, né? E, claro, nas altitudes, se vocês verem por aqui nos Andes, não tem febre amarela, não tem macaco, porque é muito alto, né? E o outro macaco aqui, o macaco aranha, né? São os Ateles e Bracteles, uma distribuição já mais localizada no norte da América do Sul. Então, eles são os principais vetores. E como foi a emergência no Brasil? Bom, só para lembrar, aqui nessa série histórica que nós temos 1.575 casos confirmados de febre amarela até 2017. Ora, só em 2017 nós tivemos confirmados 777 casos. Isso mostra mais do que a metade, né? Ou pelo menos é a metade do total de casos que foram notificados no Brasil desde 1980 até 2016. Quer dizer, mostra a intensidade que foi essa epidemia, né? Se nós colocarmos 2017, 2018, nós temos mais de 2.100 casos de febre amarela confirmados, com uma letalidade em torno de 30% no país, que é muito alto, né? E são vidas que foram perdidas, além do custo de internamento dos pacientes que sobreviveram, é muito elevado para uma doença que com menos de R$1 se poderia evitar através da vacinação.
Aqui nós temos uma distribuição por todos os países, que, principalmente Peru e o Brasil e Bolívia, são os principais transmissores. E aqui, nesse quadro da OMS, que foi publicado recente agora no Guinness, é mostrado o risco de para onde foi o vírus de um canto para o outro. Por exemplo, aqui, de Angola, houve exportação do vírus para a China, para o Quênia, para a Mauritânia, da Nigéria também, aqui, ou seja, há sempre uma exportação de casos bastante intensa. Do Brasil, nós tivemos para a Argentina, para o Chile, para a França, para a Holanda, para a Alemanha, etc. Entendeu? Então, o risco é muito grande. E, obviamente, nós tivemos para vários outros surtos recentes que tiveram número de casos, não só no Brasil, mas na África também. No Brasil, nós tivemos, em 2017, os casos foram mais espalhados. Nós tivemos casos no Pará, em Roraima, uns poucos casos. Aqui, esse vermelho significa município, não é porque no Pará nós temos municípios que são maiores do que muitos estados brasileiros. Tá? No Pará e no Amazonas, na Amazônia, de modo geral, os municípios são muito grandes. Por exemplo, esse município aqui, de Monte Alegre, nós temos, maior do que Sergipe, Alagoas, talvez juntos. Tá? Mas o caso se concentrou basicamente aqui na região sudeste, envolvendo principalmente em 2017, Minas Gerais e o Espírito Santo. Em Minas, nós tivemos 402 casos confirmados, né? A maioria por diagnóstico laboratorial, que isso é muito importante, porque não fica aquela presunção do caso, né? A letalidade foi em torno de 30 e poucos %. No Espírito Santo, nós tivemos 241 casos, 230 confirmados laboratorialmente. O Espírito Santo é algo à parte. Quando começaram a ocorrer os casos e se espalhar por Minas, já perto da área limítrofe do estado do Espírito Santo, nós ficamos assim um pouco preocupados. E o Ministério da Saúde sugeriu a imediata imunização no Espírito Santo. Isso foi feito, só que a velocidade de dispersão do vírus, como ocorreu também aqui no estado de São Paulo, para avançar áreas onde não circulava há várias décadas o vírus, foi muito mais rápida. Mas eu digo que se nós não tivéssemos vacinados a partir de 3 de janeiro de 2017, o Espírito Santo, que durou uns 2 meses para vacinar todo o estado, nós teríamos esse número talvez triplicado ou mais número de casos no Espírito Santo. Né? Em Minas teve o problema que a cobertura vacinal era muito baixa no estado onde a recomendação para vacinação deveria atingir 95% ou mais das pessoas vivendo no estado, porque era uma área com recomendação de vacinação em todo o estado, desde 2001. Então, porém, a cobertura vacinal no estado de Minas era muito baixo, era abaixo de 50%. E na maioria dos municípios limítrofes com o Espírito Santo, onde foi o foco maior da epidemia, era abaixo de 40%, alguns abaixo de 30%. Ou seja, a maioria não era vacinada num estado onde todo mundo deveria ser-lo. Em São Paulo nós tivemos poucos casos, mas ele já deu a amostra de que estava se dirigindo no rumo ao litoral. Né? Poucos casos, todos confirmados. Né? No Rio de Janeiro também, poucos casos, todos confirmados. Isso foi em 2017. E em 2018, por que nós tivemos tantos casos? Né? Bom, como eu disse, 777 casos em 2017 e isso o que ocorreu em 2017 e 2018, a gente já vivenciou isso no passado. Por exemplo, aqui no livro do Strode, que nós chamamos como a Bíblia da Febre Amarela, né, um livro que só tem uma edição, foi publicado em 1951, no Strode, tem a dispersão a partir de Mato Grosso, por Goiás, para a região sudeste da febre amarela. Né?
E aqui nesse gráfico que o Paulo Sabrosa me cedeu, lá da ENSP, mostra, ele plotou os locais prováveis por município da epidemia da década de 1934 a 40, que é o que nós vimos no slide anterior, que aparece aqui em amarelo. Vejam que a concentração é na mesma área onde ocorreu a epidemia. Então, isso já se conhecia há muito tempo, né? E depois, em 51 e 53, concentrou mais aqui, eu acho que aqui é o Rio Tietê, Rio Paranapanema, isso é tudo aqui em São Paulo, não é isso? Tá? Então, mas concentrou também aqui em Minas, um grupo. E dispersamente por Goiás, Mato Grosso, uns poucos casos. Comparando novamente, já 51, 53, aqui em preto, e em dourado aqui aparece 1998, 2003, em Minas, quando já era uma área sob recomendação de vacinação, todo o estado de Minas Gerais. E mais recentemente, comparando o dourado aqui com esse cinza, de 2007 e 2009, a maioria dos casos em São Paulo, com os casos aqui em Goiás. E aqui em 2018, né, nós tivemos esses números, eu sei que estão defasados, o Marcos já, numa última reunião sobre febre amarela, me disse que já tinha mais de 500 casos, não é isso, Marcos? Quantos casos são atualmente? Se não me engano, 535 casos em São Paulo. São Paulo, né? E a letalidade média é em torno de 30 em todos os estados. Aí eu pergunto, 2017 já tinha tido casos em Minas. Por que em Minas ocorreu de novo casos quando deveria ter sido vacinado? Né? Vocês veem que em Espírito Santo, que se vacinou todo, não teve mais, teve um caso, né, de uma pessoa que se recusou a se vacinar. E em São Paulo e no Rio de Janeiro, o que ocorreu foi correr atrás da onde aparecia, né? Eu não sou a pessoa mais indicada, o Marcão aí, com certeza é a pessoa mais indicada, mas foi indo atrás, porque a velocidade, a Secretaria de Saúde, o CVE, acho que mostrou a velocidade com que o vírus se deslocava de um local para outro, né? Isso a gente vai discutir, como é que o vírus se desloca isso, né, tão rápido assim. Bom, e justamente para entender a emergência, eu queria falar sobre as áreas de risco e os fatores associados com a reemergência da febre amarela no Brasil, então. Primeiro, grande população de vetores e dos hospedeiros primatas, os hospedeiros primários, perdão, os primatas não humanos. Bom, nós tivemos uma episootia, talvez a maior antes desta, que foi no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, entre 2007 e 2009, eles registraram mais de 5.000 mortes no Rio Grande do Sul de macacos. Vocês veem aqui, esse triângulozinho aqui, essa piramidezinha vermelha, são as episootias positivas. E em cinza são as episootias que não se deu tempo de se investigar. Então, ocorreu muita morte, praticamente se dizimou a população de primatas, que lá eles chamam bugio, né, que é o aluata. Mas nós só tivemos 28 casos. Por quê? Porque além da vigilância estar bem ativa, a cobertura vacinal já era muito grande quando começou a morrer macaco, rapidamente a vigilância vacinou. Então, esse é um exemplo de que a vigilância pode se precaver e se antecipar à ocorrência de casos. Então, tivemos muito poucos casos. Inclusive, tivemos episodias aqui praticamente dentro de Porto Alegre, né? Ou confirmada a menos de 30 quilômetros de Porto Alegre. Tá? E os casos humanos aqui que estão concentrados também, né, nessa região aqui, que ficam a uns 70 quilômetros de Porto Alegre. Então, é algo que é muito importante. O aumento dessa população leva a isso, a ter maior facilidade da circulação do vírus. Se tem vetores, muitos vetores e muitos macacos, ele basta que um vírus seja introduzido naquela região e começa a reproduzir. E isso leva a uma mortandade, porque o aluata é o macaco mais suscetível à febre amarela. Praticamente todos morrem, ou a maioria morre de febre amarela. São os poucos que sobrevivem que vão reconstruir. Alterações climáticas. Isso
todo mundo sabe que vai começar, digamos, o risco de febre amarela a partir de novembro, dezembro, quando começam as chuvas, aumenta a chuva, porque é nesse período das chuvas aqui, que vai do final de novembro com grande intensidade por dezembro até abril, é que ocorre a maioria dos casos aqui na América do Sul. Vocês veem aqui o mar, por exemplo, no Brasil verde, né, no Paraguai azul, no Peru vermelho, e os países que estão no hemisfério norte, como a Colômbia, a Venezuela, os casos ocorrem agora, nesse período é que começam a ocorrer os casos. E nesse estudo, a gente mostrou aqui que justamente alterações de temperatura, de umidade, nós tivemos um aumento de temperatura de 2 graus aqui em 2000, em relação a uma média histórica entre 1980 e 99, e isso, junto com o aumento das chuvas aqui nessa linha preta, em comparação com a série histórica, a média histórica nesse período de 20 anos, e a ocorrência de casos aqui, levou à emergência da febre amarela no estado de Goiás. Então, o aumento desse é muito importante. O aumento das chuvas e o aumento da temperatura. Os ecossistemas e uso da terra. Aqui vocês veem que a maioria dos casos, até 1990, aqui no Brasil, estava ocorrendo na Amazônia. E atualmente se dirigiu da região do centro-oeste para a região sudeste. E o risco é chegar ao sul novamente, pelo litoral. As áreas antropizadas, geralmente é onde tem o maior número de casos. Aqui, esse ponto amarelo representa um caso de febre amarela, e vocês veem que quase todos são em áreas antropizadas. Então, o uso da terra. Aqui é clássico, aqui na Amazônia, aqui nós temos na região de Altamira, onde nós temos aqui uma fazenda, uma plantação aqui do capim, a floresta aqui do lado, uma casa bem aqui, e aqui do lado o esqueleto do unguariba, ocorrendo no caso de febre amarela. A circulação do vírus da febre amarela em pessoas virêmicas e provavelmente também em macacos virêmicos, através do tráfico de animais. Isso aqui da epidemia de 2000 para mostrar o caso. De 1999 para 2000, na virada do ano, muitas pessoas foram passar o Réveillon na Chapada dos Veadeiros e não eram vacinadas. E lá começaram a aparecer casos de febre amarela depois que essas pessoas voltaram para Brasília, Goiânia, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. Isso foi o que foi mapeado. E essas foram as pessoas que não eram vacinadas, que se reconheceu os casos porque elas adoeceram e foram morrer em hospitais nas suas cidades. Então, mostra a coisa. Nesse estudo que a gente publicou, isso foi o meu trabalho de pós-doc, lá na Universidade do Texas, a gente mapeou centenas de amostras de febre amarela do Brasil, e mostrando a circulação, por exemplo, dessa linhagem 1D, que aparece em rosa aqui, corresponde às epidemias de 98, 99 e 2000. E ela começou a circular essa linhagem aqui na ilha do Marajó, em Afuá e Breve. E ela se dispersou de uma forma tão rápida, em menos de 2 anos, e não explica como que o vírus teria circulado tão rapidamente, a mesma cepa, que o vírus é idêntico aqui pela biologia molecular, lá na ilha do Marajó, que teria que transpor o rio Amazonas, todos os rios do Tocantins, etc., chegar aqui por Goiás e chegar até Minas e Bahia. Mas os vírus são semelhantes. Então, justamente nesse trabalho, a gente levantou uma hipótese, que foi de que pessoas virêmicas com formas leves e assintomáticas, elas levam o vírus para isso. A Zoraide Costa, do Ministério da Saúde, durante seu mestrado, indicou também, sugeriu que poderia ser macacos, que são traficados e que levam de um lado para o outro, também podem levar o vírus. Para ter uma ideia, um macaco do Novo Mundo, nos Estados Unidos, custa em torno de entre 5 e 8 mil dólares. Tá? E eu estou falando desse número porque
um acordo entre o Centro Nacional de Primatas e a o MD Anderson do câncer, junto com a Universidade de Louisiana, fizeram um acordo e eles pagaram $7 mil por cada macaco calitrix, o sagui, ainda deram rezos, ainda estão dando rezos, mas eles pagaram $7 mil por cada macaco que vão ser mandados para lá e vem os rezos. Então, para ver quanto custa. E isso, obviamente, que é muito interessante para os traficantes. E o traficante não diz que está levando macaco de um lado para o outro pelas vias oficiais, ele vai pelo mato, por caminhos alternativos. Tá? Aqui a gente mostrou como o vírus se dispersa, nesse trabalho que a gente publicou no Journal of Clinical Virology, mostrando nos anos diferentes sempre como o vírus se dispersa de forma rápida para áreas próximas e às vezes para áreas mais longe, através de... Isso foi feito junto com o sequenciamento, a parte molecular. Tá? E, portanto, voltando àquela figura, o risco de levar o vírus de um lado para o outro, como ocorreu no século XVI, etc., da febre amarela, é um risco muito grande, e assim também podemos levar o vírus para o Pacífico e para outras áreas. Aqui, por exemplo, são exemplos de casos da OMS, que a gente adaptou, mostrando casos, principalmente que não interessa aqui no Brasil, pessoas que vieram dos Estados Unidos, da Alemanha, da Holanda, do Chile, da Argentina, do Paraguai, que vieram adoecer e depois morrer nesses países. E aqui da África também para vários, o mais importante foi o episódio da China, em 2016, que lá em Angola as pessoas iam trabalhar lá na parte de diamantes e não compravam o certificado de vacinação porque não queriam se vacinar. 11 morreram na China, onde nunca teve febre amarela. Tá? E o risco aqui, esse aqui é de um quadro de 2000, um clássico da OPAS, mostrando a dispersão, a área de distribuição geográfica do Aedes aegypti, e isso hoje com certeza é muito pior, como você pode ver. Tá? Enfim, então, para se entender também a emergência, é preciso lembrar que a febre amarela, né, tem que reconhecer a doença e saber que a febre amarela pode simular ou pode ter um quadro muito parecido com qualquer uma dessas doenças, sejam virais, como o dengue hemorrágico, as arenaviroses, hepatite fulminante, a co-infecção, hepatite D e B, e outras doenças, como a malária por falciparum, leptospirose, etc. Tá? E o diagnóstico tem que ser feito, idealmente, na fase virêmica, pela parte molecular, cultura de células, ou na fase pós-virêmica, pela detecção da IgM. Né? Hoje, o IgM é esse, fácil, visualmente se faz o diagnóstico, embora se faça a leitura por espectrofotômetro, mas amostras que são positivas ficam verde bem intenso e vão clareando à medida que diminui a absorvância. Tá? E o PCR também, desde 2001, quando nós tivemos aqueles casos de febre viscerotrópica aguda, né, da febre amarela, a gente publicou no Lancet um protocolo que é seguido, a gente depois desenvolveu outros protocolos, inclusive hoje a gente tem um protocolo que se desenvolveu, que foi publicado no Journal of Virological Methods, que é um colorimétrico. Você tem a amostra positiva aqui em verde e essa quase incolor, aqui essa última é o controle negativo, para coisa, é um LAMP. E tem vários protocolos também. Tá? Então, para concluir, a evolução do risco global da febre amarela no mundo e particularmente aqui no Brasil, nós tivemos mudanças recentes na dinâmica de transmissão, principalmente sendo da área silvestre para a área urbana, com transmissão interhumana pelos vetores silvestres. Isso foi o que ocorreu aqui em São Paulo, ocorreu em Minas, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, ou seja, em áreas urbanas, em parques ou próximo, por exemplo, em áreas, bairros novos em que se mantém a floresta pouco mexida, é um risco também. E o Aedes aegypti se disseminou e as epidemias de dengue, zika, chikungunya, certamente mostram que nós estamos com
ele em quantidade suficiente que possa transmitir. Deve-se alertar que onde tem zika, dengue e chikungunya, pode também ter febre amarela, né? Os riscos ambientais, isso são, sem dúvida nenhuma, com a derrubada da floresta, as alterações climáticas, os trabalhos temporários, como te mostrou, a mineração, a construção de hidrelétricas, de rodovia, etc. E os riscos da população humana, né? O movimento da população, isso é muito importante, né? Hoje a pessoa migra por trabalhos temporários. Por exemplo, aqui eu sei que em São Paulo, principalmente eu acho que a região que planta muito cana-de-açúcar, muitas pessoas vêm do Nordeste para cortar a cana, né, quando ainda era o corte manual, né? Então sempre tem um risco, porque essas populações do Nordeste não são vacinadas e tendo o vírus aqui o risco é maior. Então tem que haver uma política para tentar estimular e tornar a vacinação um hábito contra a febre amarela, para evitar a grande concentração de populações também nas áreas urbanas enfim, as áreas, o risco de urbanização. Então, concluindo, por que a febre amarela não se urbanizou no Brasil e em outros países da América do Sul? Primeiro, porque a maioria dos casos da febre amarela ocorre nas áreas rurais. E quando o paciente vai ser atendido nos hospitais, geralmente já passou a fase virêmica, tá? Os níveis de Aedes aegypti no Brasil, aparentemente, são baixos, né, para suportar uma transmissão urbana numa população já bastante vacinada. Então, mesmo com a ocorrência de casos urbanos, de febre amarela silvestre em áreas urbanas, em grandes áreas urbanas, como Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Vitória, etc., em áreas de floresta, isso, com a cobertura vacinal, se impede. E mesmo que venha a ocorrer casos, nunca vai ser como no passado, por duas razões. Primeiro, pela cobertura vacinal, que vai limitar o número de casos. E segundo, que as taxas, os índices de infestação do Aedes aegypti, embora não sejam baixos, não são como no passado, onde era 40%, 50%, 60%. Por exemplo, em Angola, quando foram levantados os índices de infestação, eram todos acima de 50%. Né? A cobertura vacinal, de modo geral, portanto, no Brasil é baixa, e as epidemias notificadas têm ocorrido em áreas com baixa cobertura vacinal. O exemplo clássico é Minas Gerais. Os mineiros que me perdoem, não estou implicando com eles, mas com a vigilância que foi realmente ruim. A reurbanização da febre amarela continua um problema na região, e o monitoramento dessa densidade é muito importante, porque só assim nós vamos ter evitar a coisa. O papel do Aedes albopictus, como eu falei, é difícil ainda, precisa ser melhor definido. Se realmente ele se infectou a partir de humanos, é muito mais perigoso. Se foi a partir do macaco, vai ser mais tranquilo, tá? Porque significa que ele pegou na área rural ou silvestre, tá? E os altos níveis de cobertura vacinal nos programas de rotina, não nessas campanhas de vacinação urgentes, que muita gente que não deveria se vacinar vai se vacinar por causa dos riscos de imunização, devem ser estimulados para que, como o professor Pedro Tauil diz, em tempos de paz, possamos vacinar o maior número de pessoas, que é muito mais fácil de monitorar os eventos adversos. E a vacina ainda é o custo efetivo melhor para se ter a epidemia da febre amarela, né? O problema é que a baixa oferta de vacina no mundo todo é uma preocupação. Bom, eu agradeço algumas pessoas aqui, não posso deixar de agradecer, algumas pessoas que nos cederam alguns slides, ou são colaboradores, como a Sandra lá no Ministério da Angola, o Ianip da Colômbia, o Tom Monas da New Link, o pessoal da OMS, o Sérgio, o Dilis Pomerol, da UTNB, o Alan Barret, CJ Peter e Bob Tesch, o Juarez Quaresma, da UEPA, o Paulo Sabrosa do Rio, enfim, o pessoal do Ministério, o nosso grupo, e da OPAS também, o Silven, aquelas fotografias da distribuição dos macacos foram principalmente feitas deles. Era isso. Muito obrigado.